Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre o Salmo de número 107. E eu gostaria de começar este primeiro vídeo falando sobre algo que eu vou dizer uma frase e eu gostaria que você não deixasse de assistir este vídeo nem de seguir no nosso canal. Que você me dê uma oportunidade de explicar a você a profundidade do que Deus quer que você entenda através deste salmo. E eu gostaria que você tivesse em mente que Jesus não veio ao mundo para suprir as nossas necessidades. Esta frase pode que traga para você uma revolta, pode trazer em você alguma dúvida, pode colocar no seu coração, inclusive, raiva de como alguém pode dizer um absurdo deste, se Deus mandou a Jesus ao mundo e fez toda a obra que ele fez, e Deus é aquele que tem todo o poder para poder trazer a saúde, trazer a provisão para a casa, para a comida, para o alimento, a água, a bebida, o que eu preciso, a libertação de toda a opressão. Deus é o que tem. E como pode alguém dizer que Jesus não veio ao mundo para suprir necessidades? Eu vou explicar e mostrar biblicamente que isto é uma verdade. Para isto, eu quero ler com você a Bíblia em Marcos, no capítulo 1, o versículo 38. Diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. E ele termina dizendo: pois para isso é que eu vim. Talvez você não tenha entendido ainda, mas vamos contextualizar este versículo. Nós estamos no primeiro capítulo do livro de Marcos. Ele está começando a narrar como foi o ministério de Jesus nesta terra, explicando através deste livro todas as obras que Jesus fez, o caráter de Jesus, a personalidade, qual era a forma de atuar de Jesus. E se você ler este capítulo primeiro, você vai encontrar que existe uma sequência de fatos que se repetem, inclusive nos outros evangelhos, e você vai encontrar uma sequência onde Jesus, depois de haver sido tentado, ele já começa o seu ministério tendo um primeiro contato com Simão, nesse tempo ainda chamado Simão, depois ele é trocado o seu nome por Pedro, mas Simão, ele é o primeiro que Jesus fala e que transforma a vida dele de um pescador para pescador de homens. E aí Jesus começa a levantar os seus 12 discípulos através de João. Aí vem, não na sequência, depois de Simão, está André, está João, e eles vão começando a unir-se a Jesus para que Jesus comece agora esta obra de ministério nesta terra. E eles saem daquela situação onde Jesus convoca e eles deixam as redes, entram a Cafarnaum e vão até a casa de Simão. E aí curam a sogra de Simão, que estava enferma, estava com febre. Então Jesus curou ela e ela já levantou para atendê-los. E ele havia estado na sinagoga. E estando nesta sinagoga em Cafarnaum, disse que não tardou, aí mesmo, em Marcos capítulo 1, versículo 23, não tardou que aparecesse na sinagoga
um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Versículo 25, Jesus diz: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então, neste momento, um demônio se manifestava e confessava que ele era o Santo de Deus. Estabelecia que sim, era verdade, ele era o Filho de Deus, ele era o Deus, aquele que tinha poder para ordenar que demônios saíssem das pessoas. No ato seguinte é quando ele entra na casa de Pedro e sara de uma doença que nem sabiam o que era a sogra de Pedro. Então este homem mostra que ele tinha poder, sem contar que antes de entrarem a Cafarnaum, ele fez com que eles tivessem uma pesca milagrosa. Então Jesus mostrava que tinha poder para fazer milagres, sinais, prover alimento, prover saúde, liberar de demônios. Ele começa a sua obra fazendo algo grande, transformando água em vinho. E ele mexe com todos os setores das nossas necessidades: a fome, a sede, a moradia, a saúde e a libertação espiritual dos demônios e das possessões. São coisas que afligem a alma humana e que estão como fosse uma obrigação de Deus. Que Deus, se é amor, se ama tanto assim a humanidade ao ponto de haver enviado o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, como não nos dará também com ele todas estas coisas? Sim, isso é promessa. Ele nos vai dar com ele, mas existem alguns detalhes e existem alguns pontos que são como que necessidades que devem ser supridas ou atitudes que devem ser feitas que abrem estas portas para estas bênçãos. Por isso afirmávamos: Jesus não veio ao mundo para suprir as nossas necessidades. Veja o que acontece depois. Como dizíamos aí, ele fez curas, fez liberação, fez milagres, prodígios. Daí, quando chega na tarde, chega aí uma multidão de gente, ele cura todas aqui, diz: curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. O capítulo 1 de Marcos, versículo 34. Ele aí não curou a todos, curou, como diz aí, muitos. E você vai encontrar situações assim, onde Jesus curou todos, liberou todos, e outras que Jesus curou alguns, liberou alguns, e outras que ele não pôde nem fazer nenhum milagre. Agora, como é isso? Então, se ele está com todo o poder, se ele é o poder incorporado, por que não supre todas as necessidades do mundo? Aí é onde nós chegamos aqui no versículo 35 do capítulo 1 de Marcos. Ele diz: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, despertando de madrugada, indo a um lugar deserto para orar. Creio que aqui já está o primeiro ensinamento que nós deveríamos imitar. Que nós possamos ter esta postura de, nas madrugadas, buscarmos em oração aquele que nos vai orientar o que vamos ter que fazer neste dia. Aí já nós teríamos muitos problemas resolvidos, que somente ao invés de levantarmos apurados e sair fazendo o que cremos, achamos que é, e quando funciona e que dá certo, dizemos que é Deus quem abençoou e quem fez porque deu, e vamos atropelando momentos da nossa vida e fazendo as coisas nas nossas forças, do jeito que nós queremos, e
colocamos isto na responsabilidade de Deus. Olha o que aconteceu, ele saiu de madrugada a um lugar deserto e foi a orar. Versículo 36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Eles já estavam andando junto com Jesus. Jesus havia dito: vocês sigam-me, venham comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Imaginem eles acordarem aí de manhãzinha e buscarem, já não estava este homem, e agora para onde ele foi? Nos abandonou, estamos aqui sós, o que aconteceu? E eles saem buscando e mirem, ele havia salvado, ele havia curado, ele havia libertado, ele havia feito milagres, ele havia sarado pessoas de doenças, e agora desapareceu. E aí vem o versículo 37. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Claro, a cidade estava em comoção. Aquela cidade estava toda movida. Existe aqui nesta cidade um homem que pode suprir as nossas necessidades. Eu me imagino que a mãe que tinha um filho com câncer pegou o seu filho e saiu correndo pelas ruas buscando onde está este homem que pode curar o meu filho desta doença terminal e incurável. Ou pessoas que não podiam andar, os amigos pegavam estes paralíticos, os coxos, e levavam: onde está este homem que pode fazer com que eu caminhe novamente? Ou talvez a dificuldade financeira, não tinham o trabalho e agora buscavam este homem para que ele desse a solução e resolvesse este problema. E aí então chega o versículo 38, que nós lemos no início. Diz aqui: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. E muita atenção no final. Pois para isso é que eu vim. E aqui está. Estou respondendo a você pela Bíblia. Jesus não veio para suprir nossas necessidades. Jesus veio a este mundo para pregar a mensagem de salvação. E esta pregação é a que ele deveria investir o seu tempo, o seu esforço, e deveria caminhar e ir a todos os lugares para poder levar ao máximo de pessoas possível esta mensagem. Existe salvação para vocês. E aqui é onde nós necessitamos abrir o nosso entendimento para podermos entender todo o restante do Salmo 107. Eu dizia a vocês que vamos estar estudando este salmo e eu gostaria de ler o começo deste salmo para entendermos neste primeiro vídeo. E o salmo começa assim, Salmo 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Se você lê o Salmo, é isso que vamos estar estudando. Nós falamos de um Salmo, onde mostra que aí estão as pessoas com maiores necessidades. Aí nós temos pessoas que estão errantes pelo deserto, passando fome, passando sede, estão aí sentados em trevas, em lugares de morte, a alma afligida e deprimida ao ponto de que não exista o que possa alimentar esta alma. Estão eles debaixo de angústia, debaixo de humilhação, e estão sendo humilhados por opressão, humilhados pela adversidade e pelo sofrimento. Como pode ser que Deus peça a pessoas que estão vivendo este tipo de circunstâncias que rendam graças a Ele e que reconheçam que Ele é bom e que as suas
misericórdias duram para sempre. É sobre isto que nós vamos estar falando, sobre cada uma destas situações. Como é e o que é então que Deus trouxe a esta terra, que é superior a conseguir a cura do câncer ou a cura desta doença incurável, o que é superior a ter o alimento sobre a mesa para o filho, para a esposa e para quem necessite, o que é superior ter uma água para poder tomar na hora que eu estou sedenta, o que é superior a ser livrada deste espírito atormentador e que está possuindo a minha vida ou a vida dos que eu amo, o que pode ser superior a isto? E o que é isto que tem maior valor, que Deus veio trazer por cima da necessidade? E aqui eu quero que você entenda algo. Ele supria, ele fazia milagres e ele dizia: não fale nada. Na sequência, se você ler aí em Marcos, no capítulo 1, você vai encontrar que ele vai no dia seguinte, ele segue indo na sinagoga, aí você vai encontrar ele dizendo, capítulo 1, vamos no versículo 40, ele diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fique limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Ou seja, Jesus ordena que um leproso que estava impedido de conviver com sua família, com a sociedade, agora, depois de haver recebido este milagre, se cale, não diga a ninguém. O demônio ele expulsou e mandou: cale-se, não avise. Por que Jesus queria que não avisassem que ele tinha poder para suprir todas as necessidades da humanidade? Isso é o que você vai entender no próximo vídeo. E eu te espero lá. Inscreva-se no nosso canal, esteja aí, ative o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e nós vamos estar entendendo que existe um tesouro maior que a água, maior que a comida, maior que a saúde física, maior ainda que a liberdade dos demônios e das opressões e das angústias e das tristezas. Existe um tesouro que está disponível para todo aquele que crê e que é o que Jesus quer entregar. E a partir deste tesouro, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.